Fala Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Seguinte, aproveitando que eu tive duas encomendas tributadas, vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão da Receita Federal que foi divulgada aí nas últimas semanas. Primeiro, para você entender, vamos lá, o que a Receita Federal faz hoje? A Receita Federal hoje, ela segue essa portaria Ministério da Fazenda 156/99, tá aqui na descrição abaixo. O que ela dispõe? O que ela segue? Isso é o que ela segue hoje. Ela segue o seguinte, aquela regra que eu sempre falei, que eu expliquei aqui em vários vídeos, que será isenta do imposto de importação a remessa postal internacional no valor de até $50, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Isso é o que vale para a Receita Federal, isso é o que a Receita Federal aplica para realizar a tributação das nossas encomendas. Foi isso que ela aplicou neste caso aqui. Uma encomenda de $42,97 enviada por pessoa jurídica, então foi tributada, certo? Certo. Se fosse enviada por pessoa física, essa encomenda enquadraria na isenção do imposto de importação, ela seria isenta do imposto de importação. Isso segundo a portaria Ministério da Fazenda 156/99, artigo 1º, parágrafo 2º, beleza? Então, também aqui outra encomenda de $40,69 enviada também pelo iHerb, Key Drop Office, que é o nome da pessoa jurídica do iHerb, e foi tributada também. Por quê? Porque foi enviada por pessoa jurídica. Apesar de ser abaixo de $50, ela foi enviada por pessoa jurídica e não obedece o critério aqui estipulado pela portaria Ministério da Fazenda, essa portaria exige que o remetente e destinatário sejam pessoas físicas, né? Também a instrução normativa 96/99 dispõe os mesmos termos que eu acabei de falar aqui, certo? Certo. Isso é o que a Receita Federal segue. Se não fosse assim, essas encomendas aqui não teriam sido tributadas, certo? Certo. Então vamos lá. O que acontece? O que surgiu aí, né? Existe uma lei, a Lei 1804 de 1980, que ela dispõe o seguinte, né? Artigo 2º, inciso 2º, dispor sobre, ela fala o Ministério da Fazenda relativamente ao que trata ao que trata o regime de tributação simplificada, que é o que trata essa lei de 1980, ela dispõe o seguinte, né, que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto sobre a importação dos bens contidos em remessa de valor de até $100, quando destinados a pessoas físicas. Então, assim, a lei, ela não estipula se deve ser enviada por pessoa jurídica ou pessoa física, e mais, delimita ali o valor de até $100, não há que se falar em $50, e sim $100, entendeu? Só que em contrapartida, o que a Receita Federal segue é a portaria Ministério da Fazenda que eu acabei de falar, até $50, desde que destinatário e remetente sejam pessoas físicas. O que aconteceu? Já tem várias decisões nesse sentido, que a Justiça entendeu que a lei de 1980 deve prevalecer sobre essas portarias que eu acabei de falar, a portaria e a instrução normativa. Então, o que deve valer é o que está na lei e não, né, nesses atos administrativos que eu acabei de falar. Por que eu demorei um pouco para falar sobre isso? Que eu estava aguardando uma opinião de um especialista. E quem eu estou lendo aqui, está vendo na página aqui na minha frente, várias pessoas comentaram isso, mas aí veio lá um especialista, o Dr. Augusto Falvel, que ele não é qualquer um, né? Ele é presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo. E ele veio e corroborou, confirmou, concordou com a decisão do juiz, que foi o seguinte, né? Tá aqui, ó, tá aqui embaixo também a jurisprudência que ele juntou aqui, né? Ele falou o quê? Que não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo,
portaria extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculado ao princípio da legalidade. O que quer dizer o princípio da legalidade? Pedra, papel, tesoura. A lei quebra o ato normativo, o ato administrativo em questão, que é a portaria e a instrução normativa. Entendeu? A lei é mais forte que essas outras fontes do direito, que é, eu acabei de falar, o ato administrativo, a portaria, Ministério da Fazenda, e a instrução normativa que dispõe sobre a questão de até $50 desde que seja enviado por pessoa física. Aí aqui você tem que entender o seguinte, isso não é uma questão administrativa, isso aqui é uma decisão. Tanto é que ele conclui aqui, o nosso colega aqui, o doutor Augusto, ele conclui: ante o exposto, devem os contribuintes, pessoas físicas que forem compelidos a recolher imposto de remessas postais de até $100, buscarem o judiciário para exigir a liberação das remessas sem pagamento de tributos, sem prejuízo da restituição dos valores já recolhidos de forma indevida, desde que não ultrapassado o prazo de 5 anos do recolhimento. Isso aqui é a posição dele para todas as encomendas, todas as remessas de importação, né? Só que aí, trazendo isso para nós aqui, para a nossa importação de suplemento, a gente tem que lembrar o seguinte: a isenção do imposto de importação, ela nasce a partir do momento que a encomenda é feita para consumo próprio. Veja bem, consumo próprio. E aí fica a recomendação do importa maromba, que se você importa para consumo próprio, vale sim a pena você correr atrás dos seus direitos nesses termos aqui que eu acabei de falar. Inclusive a notícia aqui o artigo do Dr. Augusto, está também o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Por que eu falo que só importação para consumo próprio? É o seguinte: a Receita Federal também, a própria lei ali tem vários dispositivos legais que dão, entre aspas, munição para a Receita Federal atacar quem importa para revenda, entendeu? Então, por exemplo, essas encomendas aqui, somado com a encomenda anterior minha que foi tributada, né? Tem um dispositivo ali de uma determinada legislação, que agora eu não vou lembrar qual é, que provavelmente a Receita Federal pode usar isso contra as pessoas que importam para revenda, que diz o seguinte, que caberá a pena de perda da encomenda, da mercadoria, se a pessoa fracionar a encomenda na tentativa de burlar a tributação. O que isso quer dizer? Se eu fiz 2 pedidos aqui, eles vão entender que eu pedi essa caixa separada dessa caixa para burlar a fiscalização e as duas serem isentas do imposto de importação, à medida que a soma das duas passaria o valor de $100 e aí deixaria de ser isenta, né? Mas como nesse caso aqui foi enviada por pessoa jurídica e até mesmo a soma dessas duas encomendas não vai dar mais que $100, nesse caso aqui estaria tranquilo. O problema é se a Receita Federal pegar ali os últimos, as últimas importações que eu fiz de pagamento de imposto que foram tributadas e até mesmo que passaram ali pelo correio, talvez ela tenha como levantar esse número, ela pode falar que eu estava importando para revenda e ela pode tributar, ela pode colocar uma alíquota diferente ali dos 60% do imposto de importação, porque essa importação sendo uma importação para comércio, ela tem um outro tratamento, ela não vai ser tratada como uma importação para consumo próprio. Então, por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado ao trazendo essa questão da Receita Federal para nossas importações de suplementos, tem que ter muito cuidado antes de partir para a briga com a Receita Federal. No meu caso mesmo, eu importo muito suplemento e todos são para o meu consumo, né? Essa encomenda aqui está aqui embaixo, é uma creatina que eu já tomei uma vez aqui. Vou abrir a caixa de novo, vou abrir essa outra caixa aqui, né, para você ver que é um suplemento que eu gosto de tomar, da Controled Labs, Green Magnitude, da Controled Labs. Isso aqui eu não vou vender, isso aqui eu vou consumir, entendeu? Só que aí eu posso ter pedido um outro suplemento desse aqui para o consumo e a Receita Federal de cara, ela não vai entender que essas importações que eu faço são para consumo e sim para revenda. Então eu vou ter que
provar ali que as encomendas que eu faço são para consumo, entendeu? Claro, isso que eu estou te falando é uma discussão, é um alerta que eu estou dando para as pessoas que importam para comércio e querem aplicar esse entendimento aqui, esse entendimento da lei 1804 de 80, entendeu? Então, você tem que pensar um pouquinho antes de fazer isso aí, né? Outra caixa aqui, que é... Nem vi se eles mandaram mais alguma outra coisa. Não mandaram nenhum brinde aqui, não. Essa outra aqui é uma caseína. Uma caseína da Optimum, sabor baunilha. Uma caseína da Optimum mesmo. Mandaram pra mim aí um brinde. Empreendedor de alguma coisa. Super inútil o brinde que eles enviaram ali agora. Tá aí. Então, meus caros maromas, a gente tem que lembrar que a importação nossa que é regida, que é permitida, que é autorizada pela Receita Federal, que é autorizada pela Anvisa, tem o objetivo de liberar encomendas para o consumo próprio. Por que consumo próprio? Isso aqui não é revendido no Brasil, por exemplo. Isso aqui não é revendido no Brasil, não é registrado pela Anvisa. Então, eu só posso importar esse suplemento para consumo próprio. Eu não posso revender esse suplemento. A fiscalização da Receita Federal, em sua maioria, é para coibir a importação desse tipo de suplemento, desse tipo de produto para comércio. Entendeu? Então, se você importa para o consumo próprio, não tem problema nenhum. Mesmo que você importe em grande quantidade, sendo para consumo próprio, não tem problema nenhum também. Justifica-se claramente uma importação de 10 potes de caseína que, fazendo um simples cálculo, um produto que vai vencer, deixa eu achar a data de validade, um produto que vai vencer em agosto de 2015, justifica-se uma importação de 10 potes de caseína que eu tome até 2015. Isso aqui é um consumo, é um bem de consumo. Isso aqui é um produto que eu vou consumir diariamente, então eu vou precisar de vários potes desse produto para consumir. Então justifica-se os potes, mas e aí? Se a Receita Federal tiver em mãos algum indício de que eu estou revendendo qualquer um desses potes, aí a coisa fica complicada. Principalmente, primeiro, eu vou perder as encomendas, porque eu estou fazendo uma importação, entre aspas, ilegal, que deveria ser para consumo próprio, eu vou estar revendendo esse produto, entendeu? Então, maromas, por isso que eu digo, você importa para o consumo próprio e quer importar várias caseínas, né? E aplicando a legislação 1800 e o decreto-lei 1804 de 80, importe gradualmente. Por quê? Porque você importa um pote desse a 15 dias, mais daqui 15 dias, vai justificar. Em 15 dias eu estou fazendo vários pedidos, a soma desse pedido vai passar de $100, mas você vai conseguir justificar que você não quer fazer um pedido só com 10 potes de caseína, e sim vários pedidos ao longo dos dias, ao longo da semana, ao longo do mês. Sua intenção não é pedir 10 potes de caseína de uma vez só, e sim conforme o tempo vai passando, do jeito que a caseína vai atender a sua dieta, a sua necessidade de consumo. Eu acho que, não sei se eu consegui esclarecer essa questão da lei, dessa legislação em relação ao consumo próprio, porque isso aqui ainda é uma questão em discussão. Por exemplo, isso aqui é uma questão de hermenêutica jurídica já. A lei fala o seguinte: o Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o artigo 1º, que é o regime de tributação simplificada, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, bem como poderá. O legislador dizia o seguinte, que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto sobre a importação dos bens contidos em remessas de valor até $100 norte-americanos. Ou seja, pode haver um magistrado que entenda que o Ministério da Fazenda pode dispor sobre o imposto de importação, a isenção do imposto de importação. Então ele pode entender que o Ministério da Fazenda, ao lançar essa portaria do Ministério da Fazenda 5699, dispondo de até $50 desde que seja enviado para pessoa
para pessoa física, de pessoa jurídica, de pessoa física para pessoa física, ele pode entender que o Ministério da Fazenda está agindo em conformidade ao artigo 2º, para inciso 2º da Lei 1804 de 80. Por quê? Porque o Ministério da Fazenda pode dispor sobre a isenção do imposto. Ele pode, o magistrado pode entender dessa forma também, entendeu? Já que, na minha opinião, importa, Maron, o que você entende? Eu entendo o seguinte, não sou especialista na área tributária, mas eu entendo o seguinte, que o Ministério da Fazenda, ele dispõe aqui, dispor sobre a isenção do imposto sobre a importação dos bens contidos em remessas de valor até 100 dólares norte-americanos. Aqui, ele já dispõe sobre o valor, até 100 dólares americanos. Só que ele omite quem deve ser o remetente. Quem deve ser o remetente? Se o remetente vai ser pessoa física ou jurídica. Então há uma omissão nesse dispositivo da Lei 1804 de 80. Ela não fala se deve ser enviado por pessoa física ou pessoa jurídica. Como ela omitiu, o Ministério da Fazenda veio lá e preencheu, desde que enviado para a pessoa física. Entendeu? E aí ele diz ali que diz também que ele pode dispor sobre a alíquota. É o Ministério da Fazenda que vai fixar a alíquota. Se ele pode fixar a alíquota, que ele pode fixar uma alíquota de até 400%, que é o que permite a legislação, quem pode o mais, pode o menos. Ele também pode determinar que seja a encomenda enviada por pessoa jurídica, ou melhor, que a encomenda seja enviada por pessoa física para que haja a isenção do imposto de importação. Quem pode o mais, pode o menos. Esse é o meu entendimento. Que eu entendo que a portaria está correta, o Ministério da Fazenda está cumprindo o seu papel que foi que o legislador deu, entendeu? O legislador falou que o Ministério da Fazenda pode dispor sobre a isenção do imposto de importação. Esse é o meu entendimento. Isso não é uma coisa, eu não estou advogando aqui para a União, isso é o que eu entendo, entendeu? Obviamente vão ter vários entendimentos, do mesmo jeito que há diversos entendimentos, né? E a União não recorreu mais dessa decisão, então não tem como a gente saber qual vai ser o entendimento do STF ou então outros entendimentos. Parou aqui. Então, parabéns para o consumidor, para o contribuinte, para nós importadores, que por enquanto nós estamos ganhando. Isso é uma questão judicial, pode mudar a qualquer momento, principalmente em relação à questão política disso aqui, entendeu? Há também a possibilidade que aqui o juiz, o magistrado, que ele fundamenta a decisão dele com o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, eu não vou ser muito extenso sobre isso, mas cabe exceções, há exceções ao princípio da legalidade. E uma das exceções pode ser que se encaixe aqui nessa questão. Eu não vou nem falar qual que é a exceção, só estou querendo te explicar que cabem ainda vários entendimentos sobre essa matéria e não é uma coisa absoluta, pode ser que mude a qualquer momento. Não quero confundir mais a sua cabeça, você, meu caro maromba, que não entende muito sobre a legislação, não entende muito sobre a aplicação da legislação no caso prático. Mas fica ali esclarecido que a Receita Federal vai continuar tributando da mesma forma, não vai mudar nada, isso aqui é uma questão judicial, você só vai conseguir alguma coisa judicialmente. Eu vou tentar, na próxima encomenda que eu receber tributada, vou incluir essa jurisprudência num pedido de revisão do imposto. Sabe aquele pedido de revisão que a gente faz no próprio correio? Eu vou fazer isso ali na próxima encomenda que eu for tributado, para ver se eu consigo essa isenção ainda na área administrativa sem partir para o judiciário, né? E se você pretende entrar com uma ação contra a União pedindo a isenção do imposto de importação para retirar a sua encomenda, ou então se você já pagou, como é o meu caso aqui, e quer a restituição da sua encomenda, você pode pleitear isso aí judicialmente, né? Eu vou deixar aqui o link, que não é criação minha, mas é de um outro blog que não tem a ver com suplemento também, mas se encaixa a importação. Então, se você quiser entrar com uma ação sem advogado, porque eu não recomendo você entrar com uma ação sem advogado, porque você vai ficar um pouco perdido ali depois de entrar com a ação, entendeu? Para acompanhar o processo e dar seguimento ao processo. Então, mesmo assim, se você quiser acompanhar, entrar com a ação sem um advogado, você pode fazer isso, porque o valor é pequeno, e tá aqui embaixo essa questão ali
a peça, tudo, só que não é criação minha, é criação do cara ali de outro blog que está ali a fonte também dessa peça que o cara publicou, né? E o que eu recomendo é o que eu vou fazer, é o que eu já estou fazendo há um tempinho. Estou guardando vários papéis, esse aqui que eu já paguei o imposto de importação, para posteriormente pedir a restituição do pagamento desse imposto. Até porque fica mais fácil eu, lá na frente, ou então fica mais difícil, a Receita Federal querer falar que eu estou pedindo isso aqui para comércio. Não, isso aqui não é para comércio. Inclusive eu posso até usar esses vídeos aqui, porque olho o tanto de pote que tem nos meus vídeos aqui, todo suplemento que eu peço, eu consumo mesmo. Então é isso aí. Cara, eu acho que o vídeo ficou um pouco extenso aí, tô vendo, já chegou a 20 minutos, mas eu queria esclarecer bem essa questão, principalmente que isso não vai ser aplicado de forma imediata, a Receita Federal não vai obedecer isso aí, isso é uma lei mais velha do que eu, uma lei de 1980, que a Receita Federal, por enquanto, não tem a obrigação de seguir essa legislação. Ela acha que ela deve seguir a própria portaria do Ministério da Fazenda e também a instrução normativa ali que está aqui abaixo, que eu já citei anteriormente. Então, entenda isso. Não queira fazer agora, começar a fazer pedidos até 100 dólares e tudo mais. E mais, alguns sites não colocam um real valor aqui. Não queira brigar também se você pedir uma encomenda de 140 dólares e tiver lá o valor 30 dólares e você vai brigar porque está na caixa 30 dólares. A Receita Federal vai ver que essa encomenda foi o que custou mesmo 140 dólares. Né? A minha opinião, bruta mesmo, se quiser a minha opinião, vamos pagar o imposto, que enquanto a gente não mexer no bolso da Dilma, tá tranquilo. Se a gente mexer no bolso da Dilma, vai virar uma questão política, quem sabe aí ela pode até cortar a importação de suplemento não registrado pela Anvisa, por exemplo, entendeu? Então, por enquanto, eu acredito que mesmo a gente tendo uma fumaça do bom direito ali, como diz o termo jurídico, eu acho que é um pouco prudente a gente aguardar mais questões, não questões jurídicas, mas decisões administrativas sobre isso. Porque, acabei de falar, talvez pode piorar a nossa situação. Por enquanto a importação de suplementos está excelente. O que acontece? A partir do momento que a Receita Federal, ou então a Anvisa, ou então qualquer outro órgão, perceber que, sei lá, 60% das importações que são feitas por remessa postal internacional estão sendo feitas com destino, com fins comerciais, ela pode querer cortar isso aí, entendeu? Então, eu volto a dizer, eu já falei isso em outros vídeos, o vírus da importação de suplemento são os marombas que importam para comércio. Eu já deixei muito claro aqui que eu não revendo o suplemento. O máximo que eu faço é realizar o procedimento de importação para você, maromba. Isso não é revender o suplemento, eu estou te ajudando, estou prestando um serviço para você, que é ir lá no site, fazer o pedido para você, colocar seu nome e mandar o pedido direto do site para você. Só estou poupando você de sentar na cadeira e fazer o pedido, não estou revendendo. Só estou prestando serviço de realizar o procedimento de importação em seu nome. Então, as pessoas que importam para revender, principalmente em grande quantidade, essas sim podem, quem sabe, lá na frente, serem as responsáveis pelo fim da importação de suplemento, porque se a Receita Federal passar a investigar isso, né, e ela não vai investigar isso por conta desse vídeo aqui, e sim pela quantidade de caixas que estão lá na Receita Federal, né, inclusive eles já fazem isso, mas no Rio Grande do Sul, a Receita Federal do Rio Grande do Sul tem um blog ali onde ela publica todas as apreensões que eles fazem. E lá, de volta e meia, de vez em quando aparece lá uma apreensão de suplementos que eles vão no centro de distribuição do correio lá do estado do Rio Grande do Sul e pegam 20 caixas que estão destinadas a um endereço. É óbvio, tá na cara que 20 caixas para um único endereço é comércio, os caras vão em cima, apreendem mesmo os suplementos. No Rio Grande do Sul eu vejo isso, e isso pode acontecer e estender a todo o Brasil. Eu acho bom, por quê? Porque essa importação é para consumo próprio, maromba. Isso aqui é para consumo próprio. Acredite em mim, você tem muito mais a ganhar ensinando o seu amigo a importar do que importando e revendendo para o seu amigo, entendeu? Bom, já ficou muito extenso o vídeo, 24 minutos. Qualquer dúvida aí, entre em contato, importamaromba@gmail.com, facebook.com/importamaromba, então deixe seu comentário aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.